Paz a todos, boa noite. Vamos novamente continuar o nosso estudo. Novamente vamos ler o texto aqui, que é preciso ler, capítulo 12 agora. No capítulo 11 nós vimos que são vários heróis da fé, né? Nomeados aqui, elencados pelo autor para mostrar para os cristãos judeus convertidos, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, que era necessário que eles permanecessem na mesma fé, na mesma crença, mesmo não vendo, né, permanecerem. E agora no capítulo 12 ele vai falar um pouco sobre até mesmo disciplina, né? Disciplina e que a gente está numa grande corrida e que a gente precisa terminar essa corrida. Vamos ver então o capítulo 12? Hebreus capítulo 12, minha tradução diz assim, acompanhem na sua tradução. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção até com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som da palavra, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, devia ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremendo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda
uma vez, indicam remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O autor aos Hebreus aqui, ele vai completar o seu argumento principal do capítulo 11. Ele vem no capítulo 11 dizendo sobre os heróis da fé e depois, então, ele entra no capítulo 12 dizendo, então, portanto, essas pessoas que nós vimos todas elas aqui, eles nos rodeiam, né? Rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A linguagem figurada aqui, ela evoca uma competição, né? Uma competição tão comum entre os romanos, né? Num grande anfiteatro. As testemunhas são essas pessoas todas, esses heróis da fé, eles estão não ali na arena, eles estão na arquibancada, nos rodeando, né? Como pessoas que estão nos vendo, né? Rodeados por tão grande número de testemunhas. Então essa linguagem, essas testemunhas são os heróis do passado que acabaram de ser mencionados aqui no capítulo 11, não é? Eles não são atores, eles são espectadores, né? São exemplos, são mais do que só espectadores, são exemplos inspiradores, né, para nós que estamos ainda nessa competição. Então a palavra testemunha é no grego, né, martírio, é mártir, né? Então a palavra aqui é essas pessoas que foram mártires, elas estão numa arquibancada, nós estamos ali na arena, nós somos os atores. Elas estão numa arquibancada e elas são exemplo para nós de perseverança, né? De fidelidade. Então elas dão um testemunho do poder da fé que as manteve firmes. Elas dão poder do testemunho da fidelidade de Deus na vida delas, em todo o tempo da sua vida. Então, a palavra aqui é essa. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nos é proposta, então, uma corrida, uma carreira da fé, onde a gente, chegando lá no final, receberemos aí o louro da vitória, não é? Mas precisamos nos desenredar os pés. A palavra aqui é desenredar, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, nos desenredemos os pés, tiremos as redes, aquilo que nos prende, né? Para que a gente corra livre, corra leve, corra sem atrapalho, corra a nossa carreira, não é? Então a vida cristã, ela é retratada aqui como uma corrida, né? Uma corrida, não uma corrida de 100 metros, que você sai feito um doido e daqui 20 segundos você chegou lá no final da sua carreira. Acho que o único que teve aí uma carreira de 100 metros foi o ladrão na cruz lá, né? O ladrão na cruz, ele já recebe Jesus e ele já passa dessa para melhor e já recebe a garantia de que vai estar no paraíso com Cristo. E olha que coisa boa, né? Que inveja que eu tenho desse ladrão na cruz que pôde receber a Cristo e já ir embora. Nós não, nós ficamos aqui e vamos ter uma carreira, né? Vamos ter uma carreira que não é de 100 metros, que vai durar um tempo maior, não é? Então, muita gente pensa que aceitar a Cristo é uma coisa rápida, uma corrida de curta distância e de pouca velocidade, e alguns cristãos hebreus estavam tentados agora a desistir da carreira da fé, porque já estavam enfadados. Puxa, não termina nunca essa carreira, eu estou de novo cansado, e não chega o final da minha carreira, e cadê a minha vitória? Né? E por aí vai. E muita gente está nessa mesma pegada hoje, né? Gente querendo abandonar a fé porque já desanimar da graça, porque muitas coisas estão abalando ele. Veja nesse tempo que nós estamos passando, nós estamos vivendo a pandemia aí mundial desse Covid, e tem gente desanimada, tem gente morrendo, tem gente que não tira mais o pijama, tem gente desorientada, tem gente que
trocou enfim, o camarada já morreu, ele não está mais de pé, não é? Ele não está mais de pé. E então ele desistiu de tudo, da carreira, desistiu de tudo, ele desistiu de tudo. Ele está perdido, jogado no sofá lá, abandonado de pijama, assistindo Netflix até as tantas e incapaz de entender o que vai acontecer com a vida dele. Não é? Ele não levanta mais cedo, ele não penteia o cabelo, ele não escova mais os dentes, ele virou um mendigo, um doido. Não é? Então, pessoas que desanimam porque não conseguem lidar com as consequências e com as perseguições. Então ele diz, olha, tenham os olhos colocados em Jesus, versículo 2. Né? Então, façam a carreira de vocês. Há uma nuvem de testemunhas aí na arquibancada, de homens que venceram, que são exemplos para você. Isso também para nós é verdade. Você tem aí os seus pais, os seus avós, os seus tios, você tem irmãos mais velhos na igreja, gente que nunca abandonou a fé, gente que não desanimou da graça, gente que foi até o último dia da vida trabalhando, né? E esperando no Senhor, com fé em Deus. E a gente vê as pessoas limitadas às vezes, né? Pessoas limitadas, muitos velhinhos que andam bem com bastante dificuldade, mas não perdem os encontros, estão ali sempre firmes, sempre dando força para os demais. Essas pessoas são nuvens de testemunhas que vencem e que são exemplos para nós continuarmos. Mas os nossos olhos têm que estar em Jesus. Versículo 2. Tendo olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele mesmo suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então ele venceu, ninguém foi mais afrontado do que ele. Os nossos olhos têm que estar nele, assim como o atleta na corrida concentra-se na linha de chegada, concentra-se lá na frente, né? Ele não pensa no agora. A gente deve se concentrar em Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo, o objetivo da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Através dele que a gente chegou aqui. Então, ele é o consumador, ele que vai até o final. Ele é o autor, o que trouxe a fé ao nosso coração. E até lá no final da nossa carreira, ele está lá consumando a nossa fé. Então, desde o início até o final, até a completude da nossa carreira, o final dos nossos dias, ou a vinda do nosso Senhor, ele vai estar ao nosso lado, ele é o nosso exemplo, né? Então ele é tanto o ponto de partida, quanto ele é a meta da corrida, como ele é o que está no fim dessa corrida, que nós começamos ao aceitá-lo, não é? Então, pela alegria que ele recebeu, ele venceu, ele conseguiu, ele foi angustiado, ele foi aí desprezado, ele foi suportou toda essa afronta, suportou a cruz e o desprezo e até a vergonha, mas ele venceu e assentou-se à direita do trono de Deus. Né? Um lugar de honra, né? O lugar da direita era o primeiro lugar de honra, o segundo lugar de honra era a esquerda, né? Então ele se assenta a esse lugar de honra. Então, desprezando a vergonha, o que podem achar de mim, o que podem dizer de mim, ele desprezava tudo isso. Assim como no caso de Cristo, a humilhação do nosso sofrimento presente, aquilo que nós passamos, pode nos trazer disciplina para continuar, pode nos trazer disciplina para a gente permanecer, para a gente continuar a nossa carreira. O Evangelho, o amor no Evangelho, ele tem essa contrabalança, né? Você tem que... o amor, mas que não deixa a gente parado, né? Amor não é falta de disciplina, não é? Pais que confundem isso, pais que confundem amor com falta de disciplina, deixar o filho fazer tudo, acham que estão fazendo bem para o filho, estão fazendo o mal, né? Na verdade, a disciplina faz parte do amor que os pais têm pelos filhos, de trazê-los ao entendimento de que não podem errar, de que quando eles errarem tem consequências para a vida, não é? Então ele fala desse tempo de sofrimento, até mesmo como uma disciplina que Deus nos trata para aprendermos alguma coisa, para permanecermos
na nossa carreira. Ora, quem é atleta e quem conhece gente que é atleta, não pode negar que é a parte da sociedade mais disciplinada que existe são os atletas. Atleta tem que dormir no horário certo, o atleta tem que comer a coisa certa, o atleta tem que treinar nas horas certas. Atleta não dá para ser atleta se ele tem preguiça. Não, hoje eu quero comer uma pizza 4 queijos, 8 pedaços. Meu amigo atleta não faz isso, não é? Atleta tem disciplina. Ah, hoje eu quero passar a noite assistindo filme e não quero nem saber. Atleta vai dormir no horário certo, atleta tem disciplina, não é? Então, é essa disciplina que nós somos chamados porque temos uma carreira para correr. E quando chega a problemática, aquilo tem que ser algo que nos traga crescimento, né? Nos traga crescimento. Então, os problemas na vida de um atleta é para ele ter crescimento, as dores que ele passa, as aflições, os traumas, os machucados, isso tudo traz disciplina para ele, ele entende. Então, se eu não dormir bem, eu não vou me render, não vou render no outro dia. Então, aquele dia sofrido que ele teve vai trazer disciplina para ele. Ele tem que dormir bem, ele tem que dormir os horários corretos, ele tem que comer direito, senão ele não aguenta. Então, essa disciplina que precisa ser colocada para nós como exemplo, né? Então, na luta contra o erro, o engano, o pecado, nós não estamos sangrando ainda, nós não estamos sendo castigados. Ele diz isso aqui no versículo 4, né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, né? Num país como o nosso, né, o Brasil, com tanta liberdade de culto que nós temos, que aflição que tem o cristão que está desanimando. Está desanimando por quê? Porque está muito difícil. Difícil está lá na Eritreia, onde os cristãos são queimados vivos, lá onde o evangelho não chega, onde quem chega lá com o evangelho é preso. Difícil está o irmãozinho que tem, a irmãzinha que tem um marido que não é cristão e que bate nela todo dia, que persevera. Qual é a dificuldade toda que a gente tem vendo tantas pessoas desistirem por besteira, por coisas muito pequenas. E nós temos aqui, então, o autor dizendo, vocês não estão nem congregando mais, vocês não estão vivendo mais, como ele diz no capítulo 10, vocês não estão mais se reunindo como igreja. E qual é a luta de vocês? Vocês ainda não estão resistindo até o sangue, vocês não são mártires ainda. Veja que essas pessoas que estão rodeando vocês aí como testemunhas, a palavra testemunha significa mártir, né? Martírio, aqueles que morreram por uma causa, esse é o testemunha. Essas pessoas resistiram até o sangue e vocês não chegaram nessa fase ainda. Ninguém está morrendo ainda aí em Roma para que vocês tenham que desanimar da fé evangélica e querer voltar ao judaísmo. É isso que o autor está dizendo. E essa é uma verdade para nós ainda hoje. Qual é o seu sofrimento? Me diz, escreve num caderno aí o seu sofrimento e pesa depois se isso lá é motivo de você estar desanimando, se chegou a ponto de já arrancar um pedaço da sua carne, de sofrer o seu sangue ou os seus, não é? Nós estamos muito tranquilos e tem muita gente mimada porque acha que Deus é um pai que mima, que Deus é um pai que, por demonstrar amor demais, não traz para nós disciplina e que a gente pode viver aí solto, fazendo a vontade que a gente quiser e comendo o que a gente quiser e bebendo o que a gente quiser, não é? E aí a nossa carreira fica enredada. E ele diz isso, desenreda os pés. Aquilo que prende os pés de vocês, que não deixa vocês correrem, desprende-se disso e faça a carreira de vocês. Porque o filho sempre vai ser disciplinado, né? E entenda que o filho sempre vai ser disciplinado. E Deus não tem problema nenhum em disciplinar a gente. A gente está entrando num caminho errado, Deus não tem problema nenhum de chegar um cajadazinho assim, uma cajadada assim boa na canela de para ele entrar no caminho certo, porque se ele entrar no caminho errado, ele vai se enrolar, ele vai se perder, o lobo arrebata. Então, quando uma ovelhinha está entrando num caminho errado, o pastor é só amor, é aquela imagem daquele pastor segurando o carneirinho, em São João, né? Os mais velhos, São João do Carneirinho, porque o São João está agarrado com o carneirinho, né? Então, aquele pastor do carneirinho, todo amoroso, ele é todo amoroso mesmo, e ele não tem problema nenhum de dar uma varada boa na canela de uma ovelha que está tentando sair do caminho, ou comer o que não deve, ou beber o que não deve, porque ele ama aquela pessoa, ele ama aquela ovelhinha, não é? Então ele diz no versículo 7, suportem essas dificuldades.
recebam como disciplinas. Deus trata vocês como filho, e não há filho que não seja disciplinado. Se não está sendo disciplinado, diz ele, é porque não é filho legítimo, é bastardo, é filho ilegítimo. Aí nem liga. Aqueles que o pai não liga, geralmente é porque não é filho, né? Quem é filho tem um pai que vai sempre chamá-lo à disciplina para viver uma vida honesta e direita e no caminho correto, não é isso? Então, ele dá exemplo dos nossos próprios pais, né? Os nossos próprios pais nos disciplinavam por um pouco de tempo, não é? E nenhuma disciplina parece ser uma coisa agradável. Quando você põe uma criança lá no cantinho da disciplina ou dá uma disciplina para ela não fica feliz mesmo, não é uma coisa agradável. Mas depois, mais tarde, quando ela entender, né, parar, conseguir acalmar o seu pensamento e dizer, puxa, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu fiz isso de errado. Então, quando eu faço de errado, eu sempre vou ser castigado, é melhor não fazer mais. Então, depois, mais tarde, produz esse fruto de justiça, esse fruto de paz, como diz aqui o versículo 11, né? Para aqueles que foram exercitados pela disciplina. Então, se fortaleçam, né? Fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os pés de vocês, para que aquele que está manquejando, aquele que está dando uma mancada, ele seja curado e não se desvie. Né? Quando você vê um irmão dando uma mancada, tem muitos irmãos dando umas mancadas aqui, como diz o versículo 12 aqui, né? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que aquele que está mancando não se desvie, mas seja curado. O irmãozinho está dando umas mancadas, você não tem que fazê-lo desviar, você tem que trazê-lo para o caminho correto, não é? A sua advertência é essa. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele completa esse argumento dizendo isso, né? Há uma superioridade dos profetas, de Cristo sobre os profetas, há uma superioridade de Cristo sobre os anjos, há uma superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre a natureza de um melhor sacerdócio, sobre um melhor tabernáculo que é o céu, a eficácia do sacrifício, e agora ele apresenta argumentos para mostrar que as pessoas que venceram lá no Velho Testamento são espectadores, eles estão numa arquibancada e nós agora é a nossa vez de lutar, agora é a nossa vez de correr, não é? Agora é a nossa vez de estar à frente aí. Então, ele cita muitos exemplos de fé para depois dizer, agora imitem a fé dessas pessoas. Elas estão aí de espectadores para nós, elas estão aí nos rodeando como testemunhas, como mártires. Pessoas que viveram uma fé verdadeira e às vezes sofreram muito mais do que a gente, que a palavra mártir diz isso, né? Pessoas dos testemunhas, né? Então o autor encoraja os seus leitores a correr essa corrida com olhos fixos em Jesus, desenredar os pés, aprender com a disciplina e entender que a gente não sofreu tanto assim para estar tão lastimoso e querendo parar, né? Lembrar do propósito da nosso chamado, lembrar quem nos chamou, saber que Ele está conosco aqui no começo, Ele vai estar no meio da corrida, Ele é o objeto da nossa corrida, Ele vai estar lá no fundo, lá no final, nos esperando na chegada, né? Então, e fala sobre punição como um sinal de filiação, punição, né? Disciplina como um sinal de que Ele se importa com você, né? Você deve ficar muito triste, não quando você for disciplinado, ou quando Deus falar com você. Sabe, tem pessoas que saem tristes dos nossos encontros, porque diz, nossa, mas hoje o pregador desceu o pau e eu só apanhei. E a pessoa sai com a cara triste. Não saia triste quando não falar mais com você. Quando Deus não falar mais com você, quando o Espírito Santo não ligar mais para o que você faz, quando você estiver jogado às traças e dizer, deixa isso para lá, não vale a pena perder tempo com isso aí você fique triste, mas enquanto Deus te disciplina, fala com você, te chama a responsabilidade, mostra aquilo que está enredando o seu pé, fique contente, fique feliz, entenda que você é filho. Parece não ser agradável mesmo, né? A gente às vezes quer uma palavrinha de esperança, gostosinha, não é? Aquela coisa boa, aquela sopinha quentinha que aquece o coração e lá vem, né, uma coisa mais complicada que a gente não está esperando. Então, o argumento do autor aqui é para chegar a essa conclusão de que o cristão deve aceitar a disciplina de Deus,
porque isso vai nos trazer lá na frente, depois que nós somos exercitados por ela, a justiça, um fruto de justiça, um fruto de paz. Em vez de abandonar a corrida e voltar ao judaísmo, os cristãos de Hebreus aqui precisavam fazer esforços, renovar as suas forças para continuar a corrida, para terminar a corrida, para ir até o fim. O autor manda que eles estejam em guarda para que nenhum deles acredite que possa estar sofrendo tanto assim a ponto de ter que desistir. E ele continua agora dizendo a mesma coisa. Olha, vocês também fiquem em guarda e ninguém aí acredite que você possa chegar a usufruir as bênçãos de Deus só porque você é judeu. Tem um monte de gente que é judeu aí e que não está usufruindo da bênção de Deus. Ele diz no versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem-se de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando vocês, que não haja imoral ou profano no meio de vocês, como Esaú, que trocou tudo por uma refeição, né? Vocês sabem que ele procurou depois restituir tudo isso, mas não conseguiu nada. Então vocês não achem que porque vocês são judeus, vocês estão salvos, vocês precisam da graça do Senhor. Não achem que vocês podem abandonar a graça do Senhor e serem salvos por ser povo judeu. E isso é um ponto importante, viu? Tem muita gente achando que judeu está salvo só porque é judeu. Nasceu judeu, está salvo. A salvação hoje, desde que Cristo veio ao mundo, é mediante o sacrifício de Cristo. Todo aquele que aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, judeu ou não judeu, será salvo. Todo aquele que rejeitar a Cristo como Senhor da sua vida, judeu ou não judeu, não tem salvação e vida eterna. É isso que é o Evangelho. Não é porque a pessoa é judeu, tem muita gente achando que o cara que nasceu judeu, ele está pimpão, ele está salvo, ele não precisa fazer nada. E o autor diz isso aqui, olha, vocês não achem que vocês vão usufruir as bênçãos de Deus porque vocês são judeus. Não entenda desse jeito não é? E a coisa não é desse jeito não. Então esses cristãos precisavam também ter o adequado respeito pelas vantagens espirituais que lhes foi oferecida nessa nova aliança. Vocês estão numa situação muito melhor, o autor está dizendo. Vocês estão numa situação maravilhosa e vocês estão querendo trocar por judaísmos. E a mesma coisa acontece no nosso tempo. Gente numa situação maravilhosa, com uma família maravilhosa, tendo tudo, comendo o que quer, fazendo o que quer, com liberdade. Um país como o nosso, que tem liberdade de culto para todas as crenças, nosso país que é laico e que, se Deus quiser, vai continuar laico, né? Então, que não há imposição de uma fé, de uma religião, cada um faz o que quer da sua vida, ninguém está pressionando você porque você é um cristão ou porque você é de qualquer outra religião. Vocês estão numa situação tão boa, vocês não podem entender, né? Tenham respeito por essa vantagem, né, espiritual que vocês têm, tenham respeito por isso que lhes é oferecido nessa nova aliança. E ele faz um contraste. Ele diz então no versículo 18, no versículo 20, do versículo 18 até o 20, ele faz um contraste aqui, né, do 18 até o 24, na verdade, né? Um contraste de como é que a aliança foi dada ao povo de Israel e como é que o povo de Deus recebeu essa aliança. No versículo 18, ele mostra que no dia, né, quando o povo sai do Egito, aí passa ali o Mar Vermelho, vai em direção ao Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, Moisés sobe lá para falar com Deus e receber a tábua da aliança, não é? Então vem Moisés e Josué sobem um monte lá, Josué fica no metade do caminho, Moisés sobe até o final lá e recebe a tábua da aliança. E o que acontecia lá embaixo? Diz então a Bíblia que o monte que Moisés subiu junto com Josué, o monte tremia, o monte fumegava, o monte pegava fogo, né? Devia ser tipo uma erupção, né? E ele diz, esse é o momento. E aí uma voz, um trovão e um espetáculo tremendo, uma coisa assombrosa, um espetáculo terrível
estava acontecendo ali porque Deus estava dando a lei para Moisés para trazer para o povo. E o povo dizia, não, Deus, fala com Moisés, não fala com a gente não, porque a gente não aguenta ouvir isso. E qualquer um que tocasse no monte morria, qualquer animalzinho que tocasse no monte também morria. E ele diz isso aqui então no versículo 18, vocês não chegaram ao monte que não se podia tocar, e que estava em chamas. Vocês não chegaram às trevas, à escuridão, nem à tempestade, ao soar de trombetas, ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado, e até um animal que tocasse no monte tinha que ser morto. O espetáculo era tão terrível, olha o versículo 21, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, eu estou apavorado e tremendo. Esse é a velha aliança. Essa é a velha aliança cheia de pode e não pode, não toque nisso, não coma aquilo, não se misture com aquilo outro. Uma coisa complicada que nenhum judeu nunca conseguiu levar ao pé da risca, não é? E cumprir toda essa aliança que foi feita. Ele diz no versículo 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Olha o que é a nova aliança. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança. Chegaram ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem quem fala com vocês. Veja como ele mostra, né, que eles estavam numa situação muito, muito vantajosa e que estavam desrespeitando isso, né? Em vez de seguirem o exemplo de Esaú, que ele vai falar aqui, siga o exemplo de Jacó, que recebeu a herança, não é? Em vez de seguir o exemplo de Esaú, que não teve nenhum cuidado com o privilégio de ser um primogênito, que trocou aquilo por uma janta, não? Uma janta de feijão lá, de lentilha, para ele, eu vou trocar isso aí, para que ele me serve isso. Não desrespeitem isso, eles não façam isso, vocês não chegaram àquela situação complicada, vocês estão na graça de Cristo, querendo trocar tudo isso. Tenham respeito pelo que vocês têm, né? Então olha o versículo 25, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, ainda promete, uma vez mais abalarei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, as coisas criadas, de forma que permaneçam somente as que não podem ser abaladas. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Quanta gente mal agradecida. Num país como o nosso, com a liberdade que temos, com o dinheiro que temos, com as condições que temos, com as igrejas que temos, com o conforto que temos. E aí a conversa aqui é essa. Sejam agradecidos. Vocês não estão vivendo aquele drama todo dos judeus, não. Vocês estão em uma situação muito melhor. Ninguém morreu aqui ainda. Ele está dizendo, ninguém teve que dar a sua vida. Vocês não chegaram ainda a derramar o próprio sangue. Por que vocês estão desanimando da fé? Isso vale para a gente ou não vale? Não vale para muita gente ao nosso redor? Ou para nós mesmos, não vale? Então, entenda, né? A verdade, os hebreus não tinham chegado a um Deus tão maravilhoso, conhecendo como nós conhecemos o nosso Deus, né? Um Deus conosco. Veja, quando Jesus é anunciado, o Emanuel, né, ele é anunciado como o Deus conosco, o Deus cuidando de nós, o Deus junto de nós. Cuidado, não despreze isso. Não jogue isso fora porque a sogra veio morar lá em casa e a vida está muito difícil. Mantenha a sogra lá em casa, você não precisa abandonar a fé porque a sogra foi morar lá na sua casa, né? Então, é um pacto melhor, é um pacto superior, é um pacto
é um pacto privilegiado, é um pacto espiritual. Então o autor completa o capítulo 12 com a última das maiores advertências do seu livro aqui, né? Que é o 28 e o 29. Cuidado, né? Cuidado, né? Cuidado com isso. Do 25 aqui em diante é uma paulada, né? Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Cuidado, não rejeite aquele que vos adverte, né? As coisas ainda vão ser abaladas. Vocês estejam, versículo 28, portanto, estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Agradecidos pelo que temos. Cristo morando em nós, o Espírito Santo morando em nós, longe daqueles requisitos e rituais judaicos impossíveis de serem levados à risca, não porque eles são ruins, mas porque nós não conseguimos, porque o pecado está em nós. Então ele completa esse capítulo 12 dizendo isso: não há escapatória para aqueles que desafiam a Deus, rejeitando aí a sua palavra, rejeitando a graça de Cristo, querendo trocar ela por qualquer outra confissão. Cuidado, né? E seja agradecido. Você não está sofrendo tanto assim. Se você colocar na ponta do lápis, você não está sofrendo tanto assim para querer desanimar da fé evangélica, né? Era o que os judeus então estavam fazendo ali, os judeus convertidos ao cristianismo, achando que o sofrimento estava muito grande. Então nós vamos voltar aos nossos rituais, à nossa velha prática e esquecer tudo isso que Cristo fez por nós. Então, fique com essa palavra, guarde no seu coração, cuidado com o ser mal agradecido, seja agradecido por esse tempo, por esse país, por essa situação tão vantajosa que a gente vive e às vezes a gente não dá valor. Deus abençoe a sua vida. Até o capítulo 13.